Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Uma Alvorada, no mês espírita de Alvorada. E hoje nós temos aqui o nosso convidado, João Felício, lá da Homens de Boa Vontade, ali do Sarandi, trabalhador da Seara Espírita, trabalhador do movimento espírita, oficineiro, não é? Então tem uma ficha extensa aí de trabalho na doutrina espírita, não é? Pela federação também, multiplicador. E o João hoje vai falar para nós o título A Dor e o Remédio. Mas antes de passarmos a palavra ao nosso irmão, nós vamos então fazer a nossa prece, não é? Que é a nossa ligação com Deus, que todos nós precisamos. Então eu convido os irmãos neste momento a elevarmos o pensamento a Jesus, o nosso mestre maior, que nos apresentou Deus através das atitudes, da sua vivência, o Mestre Jesus que cuida de todos nós do planeta Terra, que está sempre conosco em todos os momentos. Senhor, pedimos neste momento a sua inspiração, a sua luz para todos nós, Senhor, e já agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, falando no seu Evangelho, Mestre Jesus. Obrigado à equipe espiritual que tanto nos assiste. Obrigado a Deus, nosso Pai, que assim seja. Então, como nós estávamos falando, nosso irmão João Felício, que vai trazer um tema muito importante, não é, para a nossa atualidade. E aí eu vou deixar com o João, né, João? Para ele desenvolver o assunto. Muito obrigado, Sandro. Inicialmente, a nossa saudação fraterna, o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa alegria em relembrarmos os ensinamentos do Cristo Jesus. Meus amigos, a sábia providência divina, acompanhando a evolução da humanidade, primeiro nos enviou Moisés, sendo a primeira revelação. E Moisés nos apresenta um Deus único. Mas também o sofrimento já acontecia naquela época, porque a terra é um plano de prova e expiação. Aí depois veio Jesus, há 2000 anos atrás, e sintetiza os 10 mandamentos de Moisés em apenas 2. Em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Então Jesus já começa nos falando de amor. Mas o mestre Nazareno, profundo conhecedor da alma humana, sabia que a sua mensagem não seria absorvida por toda a humanidade. Então nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, essa proposta que o Mestre nos deixou. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, que enviará um outro Consolador, que o mundo ainda não o conhece, mas vós o conhecereis. É o Espírito de verdade, que ficará eternamente convosco. Então, a 3 de outubro de 1804, reencarna em Lyon, na França, Hipólito Léon Denis Rivaio, o nosso codificador. Então, Jesus é a porta e o nosso codificador, Allan Kardec, é a chave. Então, precisamos conhecer as obras que o codificador nos deixou para abrir essa porta estreita que Jesus vai nos falar também, não é? Então, Allan Kardec
e fazia parte da equipe do mestre Nazareno, elabora, durante a noite, ele passava junto com a equipe do Espírito de Verdade. E durante o dia, elaborava as perguntas, as 1018 perguntas. Então ele começa lá na 621, perguntando aos benfeitores, onde está escrita a lei de Deus? Olha só que respostinha bem curtinha e tão profunda. Na consciência. Só isso. E Allan Kardec ficou pensando, mas se a lei de Deus está escrita na consciência, precisa uma nova revelação? Os benfeitores respondem, sim, precisa, porque o homem a esqueceu ou abandonou. Então, por isso que precisa de uma nova revelação. Então, hoje, o que a humanidade se pergunta é onde está Deus diante dessa pandemia? Perda de pessoas amadas, morte prematura, que está atingindo todas as camadas sociais, países de primeiro mundo, terceiro mundo, e assim sucessivamente. Né? E a doutrina espírita, qual a contribuição que ela nos trouxe? Logo na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, nós encontramos a resposta, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, nós precisamos aprender o que é o bem, o que é o mal. Então, o bem ou o mal não está no ato, está na consequência do ato. Então, muitas pessoas trazendo para o lado material, para o campo material, a pessoa passa uma noite de festa, feliz, alegre, não é? E no dia seguinte acorda de manhã, mas estou com a cabeça pesada, uma dor de cabeça. Aquela festa foi um bem ou foi um mal? Nas grandes calamidades, as pessoas, mas é um dilúvio, está acontecendo tudo. Essa pandemia, é enchente, é maremoto, é terremoto. Aí depois que passa, vem as consequências. E na maioria das vezes é muito boa a consequência. Né? Então tudo que Deus faz é bom. Só que a lei de Deus está lá na consciência. E sempre que nós nos afastarmos da lei de Deus, não é, vai ter uma consequência. Então Allan Kardec, lá na pergunta 120 do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar aos benfeitores, será que toda a humanidade precisa fazer o mal para um dia chegar a fazer o bem? Não. Ninguém precisa fazer o mal. Não é para chegar a fazer o bem. Não é? Porque nós somos criados simples e ignorantes. Aí Allan Kardec nos convenceu. Ele vai para 121. Imagina então por que umas pessoas fazem o bem e outras fazem o mal. Olha só que sabe a resposta. Não gostam do livre-arbítrio? Não é? Então, através da nossa liberdade, é que nós cometemos o bem ou o mal. Não é? Mas dando sequência lá na 621, agora é 622, nós observamos também que nunca a humanidade ficou órfã do ensinamento de Deus, da misericórdia divina. Nunca ficou. Porque na pergunta 622 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar se Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua verdade. Que pergunta inteligente, que pergunta sábia de Kardec. E os benfeitores respondem que em todas as épocas reencarnaram entre nós espíritos superiores, para nos trazer a revelação divina para que a humanidade avançasse em conhecimento. Espíritos superiores. Então, nunca ficamos órfãos dos ensinamentos. Não é? Mas então, entre todos que antecederam a vinda de Jesus, mas foi com Jesus que dividiu a história da humanidade, né? Antes e depois do Cristo. Não é? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre um desses benfeitores que antecederam a vida de Jesus, lá no século VII, na Índia, não é? Siddhartha Gautama.
O que a humanidade se pergunta hoje, onde está a bondade divina? No século VII, antes da vinda de Jesus, Siddhartha Gautama já perguntava também. Porque quando ele reencarnou, a história registrou que seria um dos deuses da antiguidade, um dos avatares. Então Siddhartha casara-se aos 18 anos, teve um filho, mas aos 28 anos de idade, né, ele, em concordância com a família, que ele acordava todas as manhãs e via homens, mulheres e crianças sofrendo junto ao palácio. E ele não se conformava com aquilo. Onde está a bondade de Deus? Então ele quis se afastar da civilização e fazer um retiro. Porque ele queria, na solidão, buscar a sua liberdade. E na meditação, a verdade. Então, depois de um longo período fora da civilização, lá em seu retiro, ele volta à civilização e vai nos dizer que aqui na Terra todos nós sofremos. Uns sofrem do corpo, outros sofrem da alma. Será que os que nos assistem na noite de hoje conhecem alguém que não sofra de nada aqui na Terra? Meio difícil, né? Porque um sofre do corpo, outro sofre da alma, não é? Então ele, quando volta, vai nos dizer o seguinte, que a primeira verdade da vida é a dor. A segunda verdade da vida são as causas que geram o nosso sofrimento, a nossa liberdade, contrariando as leis divinas. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E através do advento do Espírito de verdade, nós vamos aprender que o primeiro mandamento que Jesus deixou está lá no item 5 do capítulo 6, Espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, o segundo. Então, esta é a proposta que a doutrina espírita nos trouxe, porque ela nos acolhe, nos esclarece, nos consola e nos orienta, à luz do ensinamento de Jesus, não é? Então, a primeira verdade da vida é a dor, a segunda verdade são as causas que geram nosso sofrimento, e como nós só temos uma única vida e várias existências, em alguma delas nos acertamos, mas em outras a gente se comprometeu. E tivemos a graça de reencarnar, não é? Neste período de transição planetária, essa mudança, não é? De prova e expiação para mundo regenerador, e nós somos os braços e a fala do Cristo nos dias atuais, que somos os membros do Cristo. Temos que levar o Evangelho, porque Jesus é o médico das almas. Assim ele vai dizer no item 7 do capítulo 6 do Evangelho do Cristo Consolador. Ele é o nosso médico, não é? Então, a terceira verdade da vida é o antídoto que cada um de nós vai ter que fazer, vai ter que buscar para neutralizar as causas que geram o nosso sofrimento. E a quarta verdade da vida é o exemplo que Jesus nos deixou. Somente um coração que ama e mãos que trabalham para o bem é que poderão neutralizar as causas que geram os nossos sofrimentos. Então, esta é a proposta da doutrina. Então, dentre os mundos habitados, como Allan Kardec nos trouxe no capítulo 3º do Evangelho, segundo o Espiritismo, que vai nos falar das moradas, a casa do Pai é todo o universo. E na presente existência, nós estamos habitando um planeta de prova e expiação, para dar a nossa parcela de contribuição para que este mundo de prova e expiação
transforme-se no mundo regenerador. Mas só que essa mudança comportamental, ela nunca vai partir do grupo para o indivíduo. Observamos que, não obstante a vida de tantos emissários divinos, foi com Jesus que dividiu a história da humanidade, antes e depois. E continua sendo o nome mais lembrado de toda a humanidade que passou por aqui. É Jesus. Não é? Não foram os reis, as rainhas, com coroa de ouro. Não, foi aquele homem que foi crucificado com a coroa de espinho na cabeça. Não é? Esse é Jesus. Esse é o modelo. E não a sociedade em que vivemos. Porque a sociedade está enferma. Espírito de luz não tem aqui entre nós. Os palestrantes que divulgam a doutrina espírita não são o espírito de luz. São espíritos comprometidos. Que fazem muito esforço para vivenciar, para conhecer e sentir o Evangelho do Cristo. E nortear suas vidas pelo Evangelho. Porque falar é muito fácil. Agora, pensar todos nós pensamos. Mas pensar bem é difícil. Nós deveríamos adotar algum tipo de postura. Antes de falar ao outro, nos perguntar: eu gostaria de ouvir o que eu tenho a dizer? Não. Então por que falar para o outro? Isso foi a orientação que Emmanuel sugeriu para o Chico, quando o Chico queria reclamar. Mas o que eu faço, Emmanuel? Enche a boca d'água. Não fala. Se tu não gostaria de ouvir, por que o outro tem que ouvir o que tu tem a dizer? E muitas vezes, no ditado popular, quem diz o que quer, ouve o que não quer. Não é? Então, as nossas respostas devem ser dadas pela razão e não pela emoção. E como o pessoal antigo era bastante sábio, nos ensinaram o quê? Que o travesseiro é um bom companheiro. Não fala nada na hora. Não fala nada na hora. Vai dormir, faz a tua oração, toma o teu banho. De manhã, quando te acordar, ora por esta pessoa que vos persegue, que vos calunia, como diz o Evangelho do capítulo 12. Amar os vossos inimigos. De manhã, talvez, você nem vai te lembrar mais da pessoa. Passou. Não é? Então é isso que nós temos que fazer. 2 ouvidinhos e que ouçam os que têm ouvido de ouvir. E uma boca. Então nós temos que educar a nossa boca. Educar os nossos ouvidos. Educar os nossos olhos também. Temos que educar os nossos órgãos. Não é? Porque se a gente não gostaria de ouvir, não precisa falar para o outro. Não é? E tudo que está acontecendo nos dias atuais, para o espírita, porque a doutrina espírita é estudo. Estudo, e o que caracteriza o estudo sério é a sua continuidade. Introdução do Livro dos Espíritos, parte 8ª. Né? Os benfeitores espirituais continuam estudando para nos ensinar. Então nós temos que nos instruir nessa doutrina. Que Jesus conta conosco para a transformação de um mundo melhor. Certa feita, quando estávamos na vice-presidência da Federação, a Câmara de Vereadores de Gravataí prestou uma homenagem para a Sociedade Espírita Vinha de Luz, da Parada 78, por seus 80 anos. Né? E solicitaram um expositor da Federação. E o designado fomos nós a fazer a palestra, na Câmara de Vereadores, sobre a transição planetária. E lá pela metade da palestra, mais ou menos, um espírito amigo nos diz o seguinte, para que nós pudéssemos falar o que ele ia nos dizer. Então dizia o nosso irmão: imaginamos que essa Casa do Povo, que seria a Câmara de Vereadores de Gravataí, aprovasse uma lei que a partir de 2015, isso foi mais ou menos em 2010 essa palestra, tá? Aprovasse uma lei que determinado estabelecimento de ensino deixaria de ser o nível de 2º grau para se transformar numa faculdade. Mas todos aqueles que fossem aprovados no último ano, ali permaneceriam. Dizia o espírito amigo: a Terra vai ser a mesma coisa. Aqueles que não vencerem as tentações
que não corrigirem, porque para renascer, nós não precisamos morrer. A cada amanhecer, o sol nasce para nós. E nós podemos nascer com novos pensamentos. Só que precisamos fazer as coisas diferentes. Porque se fizer tudo igual todos os dias, caímos no automatismo. E o resultado será o mesmo de sempre. Onde está a lei do progresso? Fizermos todos iguais, né? Sempre tudo igual. Então nós podemos renascer a cada amanhecer e renovarmos a nossa alegria de viver. Parar de reclamar, trabalhar mais e acreditar mais. Porque Jesus é o nosso governador espiritual do planeta. Então, esses que não vencerem as tentações, que não passaram de ano, não é, lá neste colégio, vão ter que procurar um outro colégio. E os habitantes atuais do nosso planeta, que não vencerem essa etapa, vão ter que reencarnar em outros mundos. Tal qual está nos falando esse último livro do Divaldo Pereira Franco, de Filomeno de Miranda, não é? Que vão ter que estagiar na erraticidade e depois reencarnar em este plano um pouquinho mais atrasado do que a Terra. Porque não tem essa tecnologia que hoje nós temos aqui neste planeta, não é? Então o esforço é de cada um. Cada um de nós vai ter o seu momento. Nós não podemos fazer que o outro veja o mundo com nossos olhos. Não tem como dar água para uma pessoa que tem sede se ela não abrir a boca. E o Evangelho nos alerta. É melhor abrir os olhos de 100 que querem enxergar do que ficar assistindo com um. Com um só. Não é? Então, todos nós temos o nosso tempo. Nós também já fomos muito mais rebeldes do que somos hoje. Hoje já estamos aprendendo alguma coisinha. Por quê? Estamos colhendo tudo que semeamos. Mas se reencarnamos, como diz o nosso irmão no livro Evolução para o Terceiro Milênio, não é? Ele vai dizer o seguinte, ele relata a história de um espírito, não é? Carlos Toledo Regine, o autor dessa obra, que reencarnou com a proposta de perder um braço, mas começou a trabalhar no bem, na prática do bem, acabou perdendo só um dedo, né, gente? Então, o trabalho no bem sempre será um bem. E Jesus nos trouxe essa proposta. O trabalho no bem é uma chave que abre todas as portas. Abre todas as portas, o trabalho no bem. Mesmo na vida atual. Porque você não encontra dificuldade quando você faz o bem. Será que Chico encontrou muita dificuldade aqui na Terra? Não encontrou. E quando perguntaram para ele, mas Chico, você é um homem doente? Eu sou um homem doente, mas sou um espírito são. Porque a função do corpo físico é absorver as imperfeições da alma para que o espírito voe mais alto. Então, o destino de toda a humanidade, como está na pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, é gravitar para Deus. Só que nós precisamos praticar a lei de justiça, amor e caridade para gravitar para Deus. Não é? Então, todos nós somos filhos de Deus. Todo aquele que reza o Pai Nosso, essas sagradas palavras que Jesus nos deixou, está aceitando a paternidade divina e aceitando toda a humanidade como sua família. Toda a humanidade como sua família. Então, nós temos que pensar nisso. Parar de pensar no primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e quarto eu. E se sobrar um tempinho, é o outro. E quando nós pensamos no outro, muitos estarão pensando em nós. Não é? Então, tudo o que está nos acontecendo, como está na Gênesis, capítulo 17, item 47, cujo título, Gênesis de Kardec, capítulo 17, item 47, cujo título, Sinais dos Tempos. Né? E lá Mateus, no seu capítulo 24, versículos 6 a 8, recolheu o seguinte ensinamento, que quando houver guerra, rumores de guerra, maremoto, terremoto, ainda não será o fim. Será apenas o começo das dores. E é preciso que tudo isso aconteça. Mas nos alertou, tratai-vos de não vos perturbar. Então o espírito não precisa se perturbar com o que está acontecendo. Não precisa. Que todos nós, sem exceção,
de uma maneira ou de outro, vamos retornar à pátria espiritual, à verdadeira casa. Aqui nós somos passageiros. Agora, enquanto não aceitarmos Jesus como guia e modelo da humanidade, somos passageiros, mas aí passageiros da agonia. E quando aceitamos o Cristo e norteamos as nossas vidas pelo Evangelho de Jesus, esse roteiro que o Mestre nos deixou, somos passageiros felizes, alegres, não carregamos tristeza no coração, porque ninguém perde ninguém. Isso vamos encontrar no livro Boa Nova, quando Bartolomeu, um dos apóstolos mais dedicados de Jesus, o livro Boa Nova é de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, né? Então, Bartolomeu vivia muito cabisbaixo, muito triste. E um dia Jesus pergunta, com seu olhar profundo e sorridente: Bartolomeu, o que está acontecendo contigo? Ah, mestre, eu perdi a minha mãe e até hoje não me conformei. E Jesus, com seu sorriso, nas suas sábias palavras, foi dizendo: Bartolomeu, se Deus é o Pai de todos nós, será que nós perdemos alguém? Ou a vida vai continuar? Então a vida vai continuar. Então nossos filhos, nossos pais, eles estão nossos pais, estão nossos filhos, que são joias preciosíssimas que Deus colocou em nossas mãos para lapidarmos e devolvermos depois. O Evangelho vai nos dizer que a verdadeira família não é a família consanguínea, é a família espiritual. Não é só as que estão nas quatro paredes. Em nossos lares reencarnam espíritos que são verdadeiros reencontros, mas reencarnam alguns que são verdadeiros desencontros. Então, o estudo do Evangelho, através do Evangelho no lar, vai colaborando conosco, vai nos fortalecendo, para que possamos transformar os desencontros em reencontro. É aquela passagem que Cristo nos deixou: reconciliai-vos enquanto estás a caminho. Né? Para que possamos formar a verdadeira família universal. Não é? Mas nós trouxemos também um material bastante interessante com relação à dor, que é muito importante. E vai nos dizer, do livro Entre a Terra e o Céu, Entre a Terra e o Céu, lá no capítulo 21, de André Luiz, Conversação Edificante. Vai nos dizer esse repórter da espiritualidade, André Luiz: a dor é o grande e abençoado remédio. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, nos obrigando a indispensáveis modificações, com vista ao plano divino, a nosso respeito, é de cuja execução não podemos fugir sem grave prejuízo para nós mesmos. Então a dor não é castigo, é manifestação de amor da sábia providência divina, para que possamos acordar. Dizia Paulo: desperta, ó tu que dormes. E a dor serve para que nós possamos despertar. Vamos encontrar também que a maioria da humanidade pede assistência a Jesus. Então, no livro Missionário da Luz, no seu capítulo 18, na página 316, da 16ª edição, continua nos dizendo André Luiz, não é? Que quando a criatura, todavia, roga assistência de Jesus com os lábios, roga assistência de Jesus com os lábios, sem abrir o coração à influência divina, não deve aguardar milagres de nossa colaboração. Podemos ajudar, socorrer, contribuir, esclarecer. Não é, porém, possível improvisar recursos cuja organização é trabalho exclusivo dos interessados. Muito importante esta colocação.
de André Luiz, não é? Então, pedir com os lábios, mas sem fazer força, sem buscar modificação, então é aquele negócio, né? Ninguém consegue dar água para alguém se essa pessoa não abre a boca. Não é? E ainda, de André Luiz, a nossa gratidão a este irmão. E no livro Ação e Reação, no capítulo 19, Sanções e Auxílio, o que vai nos dizer esse abnegado servidor? A reencarnação nossa aqui na Terra é retificadora. Isto é, a internação na carne em condições penosas, porque nós somos espíritos imortais e povoamos o universo. Que é o espírito? Seres inteligentes que povoam o universo. Então nós não somos esse corpo físico. Nós somos espíritos imortais que temporariamente estamos neste corpo físico. Não é? E reencarnamos aqui na Terra como uma condição retificadora. Em condições penosas, surge por alternativa inevitável. Será preciso renascer, suportando os obstáculos tremendos, oriundos da desarmonia perispíritica, criada por nós mesmos. Então, lá no livro Evolução em Dois Mundos, ainda de André Luiz, não é? Ele vai nos dizer que toda queda moral vai nos trazer alguma mazela para o perispírito. E o nosso centro de força coronário, dentro de força coronário, a nível de perispírito, vai se encarregar de fazer todos os registros de nossas palavras, nossos pensamentos e nossas ações, já definindo o nível de responsabilidade para futuras existências. Porque o perispírito é um modelo biológico. É a nossa forma. É o modelo biológico nosso corpo físico, não é? Então, nós podemos renascer sem desencarnar. A cada amanhecer, renovando a nossa alegria de viver em fazer o bem ao outro. Ainda vai nos falar que a dor é ingrediente dos mais importantes da economia da vida em expansão. O ferro sobre o malho. O ferro bruto não vai fazer nada. Ele precisa ser aquecido no fogo, ser malhado para produzir alguma coisa, para fazer as grandes construções. Aí nós fomos buscar também do livro Fonte Viva, de Emmanuel, lição 124. Não te canses. Então vai nos dizer o querido Emmanuel o seguinte: a lagarta arrastava com extrema dificuldade, e vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscova em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta. E então enalteceu o feio corpo, porque a natureza lhe preparava um voo feliz. Não é? Então, a lagartinha. O outro exemplo que nós trouxemos, a semente lançada à cova escura chorou atormentada, ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformado em arbusto, avançou para o sol e se fez árvore frondosa, respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. E encerra dizendo Emmanuel, nesse livro Fonte Viva, lição 124. Não te canse de fazer o bem, jamais te desespere e auxilia sempre. Mas ainda continuando com a dor, então o nosso André Luiz vai nos trazer que muitos de nós desconhecemos porque não lemos as obras de André Luiz, que essa é maravilhosa, que existe a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. Então não é castigo, é manifestação de amor, não é? Então o ferro sobre o malho, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando irresponsável semi-inconsciente, para desenvolver os próprios órgãos, sofre a dor evolução, que atua de fora para dentro, dor evolução. Aí depois vem a dor
expiação, que vem de dentro para fora. Não é? A chamada doença de nascença, né? Nasceu com aquela doença, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição, para regenerá-la perante a justiça. Quando o espírito quer fazer, mas os órgãos do corpo físico não correspondem. Está proibido de fazer. É para a sua autoeducação. Aí depois vem a dor auxílio ainda, que vai nos dizer, é quando recebemos a bênção prolongadas e de dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação. E dá o exemplo do infarto, a trombose, o câncer, penosamente suportado. São dores auxílio, não é? Porque esse tipo de dor, não é? O espírito vai amadurecendo e o corpo vai absorvendo. É a maneira de alçar voos mais altos. Então, o corpo físico é o verdadeiro mata-borrão, a verdadeira esponja que absorve as imperfeições da alma. Não é? Então, com este pensamento, com essa mensagem de André Luiz, nós vamos partindo para o nosso encerramento, agradecendo a oportunidade que o nosso irmão Sandro nos trouxe para falar aos nossos irmãos da Alvorada, com muito carinho, muito respeito. Então, não percamos jamais a fé, porque acima de tudo está Jesus no comando do barco, e o barco não vai afundar. Um abraço a todos nossos queridos irmãos e agradecemos as vibrações que recebemos de cada companheiro. E passamos a palavra ao nosso querido irmão Santo, companheiro de trabalho. João, a gente que agradece as tuas palavras, né? O conhecimento da doutrina espírita sobre a dor que a gente tanto precisa entender, não é? Eu tenho 3 perguntas aqui, não sei se dá tempo de responder, né? Se der para responder uma, já está de bom tamanho. De nossa parte, tá bom. Responderemos. Tá bom. E o pessoal também, que quiser colocar alguma questão, alguma pergunta no chat, pode colocar, tá? Eu coloquei na tela ali, esqueci de avisar no início, mas coloquei o aviso na tela ali. Sim. Bom, vamos ver, eu anotei aqui, para não esquecer. Qual a diferença entre provas e expiações? As provas são solicitadas pelo espírito. Expiações são impostas ao espírito. São as chamadas reencarnações compulsórias. Certo. Provas nós pedimos. Não Sim. É? Expiação são impostas. Perfeito. Ótimo. E se eu receber a dor, por exemplo, né, João, se eu encarar aquilo como uma provação, ela pode se transformar de uma expiação, algo que eu estou, entre aspas, resgatando, pode se transformar numa oportunidade de crescimento, é isso? Sem revolta? Evidente. Transforma em crescimento. Não é? Então, por isso que nós não podemos generalizar jamais, no espírita deve dizer isso, tá? Jamais, tu nasceu mudo porque tu falou demais da vida dos outros. Ele pode ter pedido para passar por essa aprovação, pode ter pedido para passar por aquilo ali, né? Chico Xavier, será que precisaria passar por tanto sofrimento? Ou ele pediu com essa grandeza? Quando o Divaldo, logo no mês seguinte da desencarnação de Chico Xavier, não é? Divaldo recebe a mensagem de Joana de Ângeles, que foi recebido por Jesus. Descansa um pouco para voltar ao trabalho logo em seguida, né? Então, jamais o espírito vai dizer para alguém no fraterno, ou para quem quer que seja, está sofrendo isso porque fez isso. Não podemos generalizar, jamais. Porque aí a gente está julgando já, né? Está julgando. Né? Ótimo. Vamos ver aqui uma outra questão. Tu já respondeu ao longo da tua fala ali, não é? Como encarar a dor da morte, não é? De entes queridos em planetas mais evoluídos, não é? Eu creio que já está respondido ali. Sim. Mas se quiser comentar, fica à vontade. Em planetas mais evoluídos, a morte é um prêmio. A desencarnação é um prêmio. Que eles sabem que serão promovidos.
Né? A gente se liberta do fardo da matéria. Se liberta do fardo da matéria. Sim. Né? É o nosso caminho, é a lei do progresso. A lei do progresso. Né? Ok. Uhum. Ó, o Odete está participando ali, ó. Né? Sabe dizer que, porque ele fez o bem, praticou o bem. Sim. Porque muita gente pensa que o mundo regenerador só tem o bem. Não. Predomina o bem, mas ainda existe algum tipo de maldade. E aqui na Terra predomina o mal, não predomina o bem. Né? Por isso que no Evangelho, no capítulo 3, nós vamos encontrar a espécie humana triste coisa é. Isso aí me surpreendeu na destinação da Terra. Mas só que na sequência diz o benfeitor espiritual, o comentário de Kardec ali, não é? Certo? Só que nem toda a humanidade está aqui na Terra, que está apenas uma fração. Né? Então aqui predomina o mal. E por que predomina o mal? Então, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Ismael vai conversar com Jesus, falar das dificuldades que ele estava enfrentando, Jesus falou o que para ele? Está no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ismael, vai lá no centro da terra, recolhe todos aqueles espíritos que estão há mais de milênios sem reencarnar, traz para reencarnar tudo na terra. São os generais das cruzadas, das inquisições, reencarnaram tudo aqui no Brasil. Porque Brasil, coração do mundo, Pátria do Evangelho, não é paraíso, é hospital. É hospital. Por isso que a Terra é um grande hospital, um grande presídio. E ninguém manda para os hospitais só manda os enfermos. Tá? Que somos todos nós. Todos nós. Então, Hipócrates, que é da época lá de Sócrates, de Platão, né, que também é da Grécia, hoje considerado pai da medicina, ele vai nos deixar a seguinte frase: que só existe a doença porque existe o doente. O doente é o espírito imortal. Por isso que existe a doença. Não é, gente? Então, nós temos a doutrina espírita, ela procura trabalhar o quê? A causa que gerou a doença. E cada um de nós é que tem que destruir a causa. Então, somente uma coração que ama, irmãos que trabalham para o bem, é que vão neutralizar as causas que geram o nosso sofrimento. Então, não tem outro remédio. É só o trabalho no bem que vai nos curar. Ótimo. Agora sim, eu vou tocar numa palavrinha, né, que é meio pesada ainda para nós aqui na Terra, né? A questão do perdão. Qual a função do perdão das ofensas para a nossa felicidade? Se nós não tivéssemos ninguém que nos ofendesse, que nos magoasse, como é que nós iríamos desenvolver o perdão? Se nós estivéssemos reencarnados em um mundo melhor, onde só tinha gente boa, como é que nós íamos desenvolver essas virtudes? Então, estamos exatamente no lugar que precisamos estar, que é nesse plano de prova e expiação, para ser magoado. E o perdão, nada mais, nada menos. Perdoar é muito difícil, mas perdoar é o esquecimento das ofensas. Esquecer as ofensas. Né? Então, quando Allan Kardec vai nos trazer no capítulo 12 do Evangelho, cujo título Amai os vossos inimigos, ele vai nos dizer a seguinte passagem, que foi recolhida por Mateus, no capítulo 5, versículo 43 até 48. Aprendeste o que foi dito pelos antigos. Né? Ama o teu amigo e odeia o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ama o teu amigo e ora por aquele teu inimigo. Né? Aquele que vos magoa, que vos pratica o mal. Né? Nós temos que orar. O que é que levou Jesus a falar isso? Aprender isso com os antigos. Ele está nos trazendo uma passagem lá de Moisés, das 12 tribos dos filhos de Jacó. Que se cada um perdoasse da sua tribo, já era um caminho para a época de Moisés. Já era o primeiro passo. Né? Só na sua tribo. As outras podiam se degladiar, como estão se degladiando até os dias atuais no Oriente Médio. Em Israel, entre muçulmanos, né? E os palestinos continuam degladiando, desde aquela época, da época de Moisés ainda. Né? E até hoje não se acertaram. Então, o perdão é fundamental. Mas chegará o dia que nós já não vamos precisar perdoar. Sabe por quê? Porque a gente não vai se ofender mais. Um dia perguntaram para o Chico: Chico, tu já aprendeu a perdoar? Não, nem preciso perdoar. Mas por que, Chico? Eu não me ofendo. Então, somente quando norteamos nossas vidas pelo Evangelho do Cristo, a gente não vai se ofender mais. Vai orar por aquela pessoa. Então, o perdão é tão importante, não 7 vezes,
mais 70 vezes 7 vezes. Então, perdoar é o esquecimento das ofensas. Isso é fundamental. Ótimo. E a última questão agora, vamos ver se dá tempo. Dá tempo sim, a gente está bem de tempo aqui. Lá no livro Missionários da Luz, André Luiz, se eu não me engano, na parte que ele fala da epífase, né? Ele está discorrendo ali sobre as atitudes nossas, né, no planeta Terra aqui. Sim. E ele fala na questão das regras morais que existem em todas as religiões cristãs. Qual seria a importância para aliviar essas dores, né, das regras morais? Porque, não só falando em doutrina espírita, né, todas as religiões cristãs têm um conjunto de ensinamentos, vamos dizer assim, regra fica uma coisa muito forte, não é? Mas ensinamentos, né, morais para a sociedade, não é? Sim. Na 629, que definição se pode dar da moral? Do Livro dos Espíritos. A moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. O que nós falamos no início da 621, a lei de Deus está na consciência, e a consciência independe da religião, nós escolhemos, independe. Então, quando a gente se afasta da lei do Criador, nós estamos contrariando, aí vem as consequências, né? Então, aqui Allan Kardec, essa resposta que ele nos dá com relação à moral, né, é para todo segmento. Porém, só a doutrina espírita nos fala claramente. Então, nós espíritas que conhecemos a doutrina e sabemos que está acontecendo tudo, não é para o nosso mal, é para o nosso bem, não é? Não podemos nos afastar disso aqui, nos afastar. Praticar o bem a todos, sem exceção. Isso é fundamental, não é? Porque quem faz... Vamos buscar um pouquinho bem material agora. Gandhi, Mahatma Gandhi, que em 1948 foi atacado por um fanático na Índia. E a multidão queria linchar o fanático. Aí, quando chegaram perto do Gandhi, ele disse: o que vocês estão fazendo? Vamos linchar porque ele te feriu de morte. Ele não me feriu. Ele se feriu. Que ele fez para ele. E cada um que faz para si. Não é? Então, jamais retribuir o mal com o bem. Vamos orar. Então, Jamais o mal com o mal. Retribuir o mal com o mal. E sim retribuir com o bem. Não é? Então, o bem é a chave que abre todas as portas aqui na face da Terra. Às vezes você marca um médico, telefona para lá para marcar uma consulta, vai ser difícil de conseguir. Chega lá, as portas se abrem. As portas se abrem para você. Você foi bem recebido, pegou um cirurgião maravilhoso, tudo bem. Mas por quê? Primeiro você planta. Então, esta conquista nossa, ela se resume em pouquinhas palavras. Toda a doutrina espírita é dando, é que se recebe. Então, a contabilidade divina, trazendo, materializando este exemplo, não é? Nós queremos pedir muita coisa para a providência divina, mas o que nós depositamos lá na contabilidade dela lá? Praticamos algo bem? Se você vai no banco, vai na caixa, vai aonde? Retirar um dinheiro. Você depositou alguma coisa? Tem conta ali no banco? Não tem. Como você vai querer alguma coisa? Não tem como. Então, a contabilidade divina é a mesma coisa. É dando, é que você vai receber. Este é o caminho do ser humano para a evolução. Agora, você primeiro quer, só vem a nós, é o vosso reino nada. Não dá certo, né? Então, a doutrina espírita é maravilhosa. Ela nos ensinou, principalmente o João Felício, me ensinou muito, me ensinou bastante. Porque ela me esclarece, ela me consola, ela me acolhe e ela me orienta. Ela está me ensinando, isso que eu falei durante a nossa conversa, durante a palestrinha que fizemos, né? A primeiro pensar, para depois falar. Eu gostaria de ouvir o que eu tenho a dizer e trabalhar mais e reclamar menos. Ela está me ensinando também a me ocupar mais e me preocupar menos. Que a pessoa que está com a mão ocupada
E a mente ocupada, ela não se preocupa com nada. Agora, quando está com a mente vazia e a mão vazia, lá onde eu me criei, me disseram que era a oficina do capetinha. Lá onde eu me criei. E todo mundo sabe disso, né, gente? Então vamos manter a mão e a mente ocupada com as coisas boas, a coisa de Jesus. João, muito obrigado. O pessoal ficou tímido no chat, não é? A gente está se acostumando a participar mais, interagir mais dos momentos online, né? Mas, queridos irmãos, fiquem à vontade então para perguntas, não é? Vamos ver se aparece alguma pergunta, senão a gente vai encerrar, tá? Mas, Sandro, Oi. Essa ferramenta online, ela veio para ficar. Veio para ficar. Né? Muito boa. A gente fez uma atividade agora ali para São Lourenço. Eu te falei que chamamos 670 pessoas sobre o Evangelho. Dia 4 desse mês, uma sexta-feira, né? O pessoal ficou feliz da vida. Porque não existe outro caminho para a nossa evolução a não ser o roteiro que Jesus deixou. Não existe outro caminho. E não adianta ficar brabinho, se irritar, fazer acontecer, porque nós vamos ter que retornar várias vezes até aprender. 2 trabalhos, ficar brabo e depois voltar ao normal, não é? Voltar ao normal. João, então a gente agradece, muito obrigado mesmo, não é, pelas tuas reflexões aqui, que servem para todos nós. Como tu mesmo falou no começo, né, nós que estamos aqui trabalhando na doutrina espírita somos os mais necessitados, muitas vezes. Não tem espírito de luz aqui fazendo palestra, não. Não, o de luz aí, Chico Xavier, não é? Então, né, já não está mais aqui. Agora a gente que tem que começar a acender a nossa luz, né? E isso nos chama a responsabilidade, todos nós, não é? Vamos ver aqui, Adriana, qual o objetivo das pandemias? Olha só, surgiu uma pergunta aqui. A Adriana Pérez está perguntando qual o objetivo das pandemias. É interessante a pergunta da nossa irmã, né? Observando que a pandemia, ela pegou todas as classes sociais. Talvez um dos remédios da pandemia é eliminar esse dito preconceito, né, social. Todos nós somos iguais. O sangue que corre nas veias é o mesmo. Não existe privilégio na criação divina. Então a pandemia veio nivelar todo o pessoal. Somos todos iguais. Estamos num plano de prova e expiação, precisamos de ajuda. E precisamos despertar a solidariedade. Porque nunca se viu tanto a solidariedade como está se vendo agora. Né? Então, até as grandes guerras, né, é para sensibilizar os corações endurecidos. Então, a pandemia veio para nos mostrar que estamos todos no mesmo nível. O pobre, o rico, o preto, o branco, o amarelo, o gari, o doutor, os donos dos poderes, né, os dirigentes de países, grandes países de primeiro mundo, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Então, o objetivo da pandemia é acordar, botar um freio. Porque, primeiro, recebemos a tecnologia da informática, tá? Provavelmente para sobrar mais tempo para o espírito imortal, né? E muitos de nós estamos usando mal essa ferramenta. Quantas coisas vem acontecendo, né, de assédio através da internet, né, infantil, aquele negócio todo que a gente está vendo, toda a gente usando mal a internet, né? Bom, será que não fez bem essa tecnologia? Vamos mandar uma pandemia, né, enviar uma pandemia lá para o terceiro mundo, né, aliás, para todo mundo, né, para ver se o pessoal se acorda, né? E se aquilo que eu conversei contigo, né, sofrimento sempre teve. Eu falei para ti antes da palestra, né? Isso. Quem nasceu em 1900 até 1950 passou por 2 guerras mundiais, né? A Primeira Guerra, de 1914, 1913, ali, e depois ainda uma gripe espanhola, em 1918, que foram mais de 60 milhões de mortos. Só de judeu na Segunda Guerra Mundial foram mais de 6 milhões, né? Mais a queda da Bolsa, mais as guerras religiosas, mais as guerras políticas, até os 50 anos de idade. E hoje uma pessoa que tem 70 anos, no meu caso, estou com 74 anos, né, nasci em 47, o que eu passei? Nasci depois da guerra, até agora não tinha passado por nada diferente. Nada diferente.
Nada, nada, nada. Então a pandemia serve para acordar. O desperta, ó, tu que dormes. Serve para isso. Tá? Um abraço para a nossa irmã que fez a pergunta, Adriana. A dor e o remédio, não é? A dor e Obrigado o remédio. a Adriana Pérez, que fez a pergunta. Adriana Pérez, obrigado, Adriana. Pérez, nosso abraço à nossa querida irmã Adriana. Né? Então, e a dor, como falamos na palestra, é manifestação de amor da sábia providência divina para que acordamos, para que despertamos. Não, gente, despertar. Não é castigo para ninguém. Não é castigo. Ah, Deus não gosta de mim, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Né? Nós temos que pensar que nós somos artífices do nosso próprio destino, herdeiros de nós mesmos. Ah, mas eu não me lembro. Que bom que não se lembra, que tem a lei do esquecimento do passado. Já imaginamos, dentro de 4 paredes, um descobrir que o outro tirou a vida do outro, como está lá no Missionário da Luz, Adelino e Raquel e Segismundo, que faziam parte de um triângulo amoroso, e se não houvesse o esquecimento do passado para aqueles 3? Está lá no livro Missionário da Luz, né? Isso, bem lembrado, exatamente. Está lá escrito, né? E tu sabes que o nome do gurizinho que auxiliava lá no Evangelho era Joãozinho. O filho da Raquel, Joãozinho, né? Ele era inspirado pelos benfeitores para fazer o culto do Evangelho no lar. Ele ia receber o Segismundo, que fazia parte do triângulo amoroso entre os 3, né? Então tá, muito obrigado, João. Obrigado, pessoal, pela participação, obrigado por nos assistirem aqui, não é? Pelas vibrações excelentes, positivas, né, que a gente recebe aqui. E mais uma vez, obrigado, João, por essas considerações. Né? Obrigado, a Umi Alvorada agradece. A Luciane agradece também, ela estaria aqui, ela está trabalhando nesse momento, né? Vamos encerrar então e vamos convidar os irmãos, né, o pessoal agradecendo no chat aí, a gente é que agradece a participação. Vamos convidar os irmãos então a nos conectarmos com o Criador, com o Cristo, que é o nosso modelo e guia. Só temos a agradecer neste momento, Senhor, sentindo a sua presença neste momento, através das suas lições do Evangelho, as lições de amor, o objetivo da dor, o objetivo da existência, Senhor. E só temos uma coisa a pedir neste momento, é que tenhamos força e fé para enfrentar a nós mesmos, as nossas dificuldades interiores, e nos erguermos pela fé no Senhor, pela fé raciocinada que a doutrina espírita nos oferece. Obrigado, Senhor, obrigado à equipe espiritual e obrigado a Deus, nosso Pai, pela beleza do universo, por este planeta, pela pandemia, Senhor, que faz a gente se aproximar, pelas enfermidades redentoras e também, Senhor, principalmente pelo seu amor por todos nós. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, João. Obrigado a Odete, que está ali também, né, assistindo. Obrigada, querido. Voltaremos, então, né, no próximo domingo, né, na próxima segunda-feira, temos a Maria do Rosário, né, falando de Chico Xavier, uma jornada de amor. 20 horas aqui, novamente. Muito obrigado a todos, que tenham todos uma boa semana, com muita força, muita saúde, muita tranquilidade. Tchau, tchau.